Assim nos diz a Sagrada Escritura, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos ler mais uma vez? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus por essa palavra. Nesses tempos difíceis, o que nós estamos procurando em Deus? Tenho certeza, pela nossa condição humana, que a maioria de nós, cristãos e aqueles que ainda não são cristãos, que não conhecem a palavra de Deus, mas alguma coisa nos liga em comum nesse momento de tão dificuldade que estamos vivendo, o mundo está vivendo. O que nós estamos procurando em Deus? Nós temos procurado respostas às nossas indagações, aos nossos questionamentos, respostas aos nossos porquês. Senhor, por que a pandemia? Por que a tristeza? Por que a dor? Por que a fome, o desemprego? Por que uns morrem e outros vivem? Por que uns conseguem vencer esse coronavírus e outros não conseguem? São tantos os porquês. Não que seja errado você querer saber, mas isso não é a escala de valor que nós temos que ter em mente, nem no coração. Então, diante dos nossos porquês, da nossa busca por resposta, o coração do homem é ávido em receber respostas, em ter respostas para todas as coisas, mas nem todas as coisas nós teremos respostas de Deus. E o que Deus procura em nós? Será que Ele tem encontrado? Nesses tempos difíceis, o que Deus procura em nós, Ele tem encontrado? Já pararam para refletir sobre isso? Tanto tempo e todo o tempo para questionar, para indagar a Deus. E quanto tempo nos resta, quanto tempo dispomos para adorar a Deus? E o que a gente tem no coração para entregar ao Senhor nesses momentos de tanta dificuldade? Eu tenho certeza que o que Deus espera de mim e de você, mesmo nesses tempos difíceis, que são tempos de guerra, na realidade, Ele procura o que Ele sempre procurou em cada um de nós. Que mesmo sem resposta a todas as nossas perguntas, talvez Deus responda uma ou outra pergunta, mas mesmo que Deus não responda de um dos nossos questionamentos, que Deus não responda nenhum dos nossos porquês, o que Deus espera mesmo assim é que mesmo sem respostas, nós o adoremos, que a gente possa adorar. Entenda o seguinte, essa pandemia temporariamente nos arrancou do templo. Essa pandemia, circunstancialmente, pode até nos impedir de congregar. Mas essa pandemia não pode, de jeito nenhum, efetivamente, nos impedir de adorar a Deus. Não é esse vírus, não é essa pandemia que vai nos impedir de adorar a Deus. O que nos impede de adorar a Deus, na realidade, é o nosso coração. É a nossa renúncia ou não. É a nossa escala de valores ou não. O que o Pai procura, na realidade, são verdadeiros adoradores. E a ministração dessa noite tem esse tema. Procura-se um verdadeiro adorador. Será que tem algum adorador aqui? Glória a Deus, tem algum adorador aqui? Em casa, tem algum adorador em casa? Levanta a mão aí, dá um glória a Deus, meu filho. Eu não preciso ouvir, nem nós aqui na igreja não, mas Deus quer ouvir tua voz, dando glória a Ele, amém? O que é adoração? Adoração é a razão da nossa existência. A palavra adoração em hebraico, ela significa o quê? Itauá, ajoelhado, prostrado aos pés do Senhor. Essa é a posição do verdadeiro adorador, uma posição de submissão, de humildade. Esse verdadeiro adorador que Deus coloca no texto sagrado, exatamente o quê? O que é adorar em verdade? Adorar em verdade é em oposição a toda aquela oportunidade, aquela relação de oportunismo com Deus, de hipocrisia. A gente não pode buscar Deus como quem busca SAMU. Está ruim, está passando mal, vou fazer uma oração, chamar Deus nesse momento para trazer saúde. Estou precisando de providência, de provisão na minha casa, vou orar a Deus para Ele trazer comida. Está faltando dinheiro, vou orar. O que Deus quer de nós não é isso. Deus quer ouvir de nós as nossas súplicas, as nossas necessidades, os nossos projetos, os nossos sonhos. Mas Deus quer compartilhar a vida com a gente. A nossa vida, Ele espera que seja compartilhada com Ele. Não só as nossas necessidades.
A vida não é feita somente de necessidade. Embora nesse momento tenhamos talvez muitas necessidades, como não tínhamos há um ano atrás, mas a nossa vida não é só necessidade. Tem um momento de chorar, de sorrir, de conversar. E sobretudo em toda essa trajetória, o momento é de esperança. Porque nós sabemos que Deus vive e reina. Então o que Deus espera de nós? Ele espera encontrar um verdadeiro adorador. É interessante, eu não quero entrar na questão de judeus e samaritanos, eu quero trazer essa mensagem ao nosso contexto atual, ao nosso momento contemporâneo. O que Deus está falando? O texto fala que o Pai procura verdadeiros adoradores. Sabe o que eu sinto? A indicação desse texto, a palavra procura, é como se ele ainda não tivesse encontrado. Espera aí, pastor Marcelo, mas será que Deus ainda não encontrou no mundo um adorador? É claro que encontrou. Mas será que Deus não está procurando esse adorador que Deus está procurando em verdade, em espírito? Será que não é você? Será que eu sou um adorador que tem adorado a Deus em verdade, em espírito? Será que a minha verdade, eu estou em oposição àquelas circunstâncias das minhas necessidades? A minha fé é sazonal? Será que a minha fé é uma fé hipócrita, que eu busco a Deus somente quando estou necessitando, ou quando quero trazer evidência à minha vida, holofote para a minha vida? Não. E o que é adorar em espírito? É justamente isso, adorar em oposição à nossa carne, aos nossos desejos, a expectativa da nossa carne, isso é em oposição ao Espírito Santo. A nossa carne não tem os mesmos caminhos, o mesmo rumo, nem os mesmos frutos do que o nosso Espírito, que o Espírito Santo. E o que Deus está falando com a gente nesse texto é justamente isso, para que a nossa adoração seja cheia do Espírito Santo de Deus. E para que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós precisamos de uma coisa chamada santidade. Eu sei que agora, nesse momento, o acesso à internet é constante. Parece que estamos 25 horas conectados com a internet, em busca de noticiário, da palavra de Deus, em busca de notícias de familiares. Mas será que é só isso? Será que no secreto, o que eu tenho buscado, o que eu tenho procurado na internet? Será que a internet guarda meus segredos? Será que eu tenho algum pecado oculto dentro dessa rede social, dessa conexão em tempo real, nesses acessos remotos? Que tipo de servo sou eu? Que tipo de pessoa eu sou quando eu estou sozinho diante do computador? Desse instrumento que tem sido bênção na nossa vida, porque possamos levar a palavra a pessoas em lugares tão distantes, através das conexões, das redes sociais, podemos levar a palavra de Deus, podemos fazer essa live, esse culto. Mas será que é só isso que eu tenho buscado na internet? Deus está procurando verdadeiros adoradores. Aquela vitória na cruz, entenda o seguinte, a vitória de Jesus na cruz não foi apenas para a gente cantar. Aquela vitória de Jesus na cruz não foi apenas para a gente dançar. A vitória de Jesus na cruz não foi apenas para a gente pregar, mas para que a gente tenha uma vida santa, para que nós sejamos santos e viver uma vida de santidade. Essa é aquela vitória que Deus conquistou na cruz. Se naquela cruz o Espírito venceu a carne, a vida venceu a morte e a luz venceu as trevas, é para que a gente o adore, e para adorar a Deus somente através da nossa santidade. Deus não está buscando uma adoração santa, não é isso. Deus está buscando um adorador santo, um adorador que não comete erros. Nós vamos errar. Um adorador que não é perfeito, cheio de imperfeições, nós vamos cometer, fruto das nossas imperfeições, nós vamos cometer alguns erros. Mas o que Deus espera de nós é essa busca incansável pela santidade. E a santidade não é uma sugestão de Deus. A santidade é um mandamento de Deus, é uma instrução de Deus. 1 Pedro, primeiro capítulo, versículo 15, nos diz o seguinte: aquele que vos chamou é santo, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. O que Deus está falando? É adoração, é ser um adorador 25 horas por dia. A adoração pode ser em qualquer lugar? Pode. Pode ser no monte, pode ser no templo, pode. Hoje nós estamos impedidos temporariamente de congregar. Aos poucos estamos voltando com os cultos presenciais. Mas a gente pode adorar em qualquer lugar, em qualquer hora.
sobre qualquer circunstância. O que a gente não pode, e de maneira nenhuma, é adorar a Deus de qualquer jeito. E esse de qualquer jeito, entenda o seguinte, tem que estar em processo de santificação. Para adorar a Deus, tem que estar com o coração puro, porque senão Deus não vai aceitar nossos louvores, não vai aceitar nossas expressões de dança, de canto, até mesmo as pregações, se a gente não tiver com o coração puro, se não for através do Espírito Santo. E para ser através do Espírito Santo, tem que ser santo, tem que estar em santidade. Em Amós, no capítulo 5, versículo 21, fala justamente sobre isso. As ofertas que estavam sendo oferecidas para Deus, as canções, as músicas, por conta da desobediência de Israel, Deus falou o seguinte: eu desprezo as suas assembleias solenes, eu desprezo e não aceito suas ofertas, seus holocaustos, eu desprezo e não aceito as suas canções, as suas músicas, porque Deus é santo. Então, pastor, se eu não estiver em conformidade com a palavra, eu não posso adorar. Para você adorar a Deus, você tem que ter um coração puro, tem que estar seguindo o que manda o manual de instrução, essa palavra de Deus. É fácil ser um adorador? Um verdadeiro adorador, que adore a Deus em espírito e verdade, é fácil? Não, não é fácil, mas é possível, através dessa palavra sagrada aqui, da palavra de Deus. A gente tem ouvido tanto falar em contaminação do coronavírus. Alguns já estão sugerindo aí pelos noticiários que já existe um novo vírus em andamento, que foi descoberto. Gente, palavras que não acrescentam absolutamente nada à nossa vida, que não nos edifica, que não traz paz ao nosso coração. E eu não estou propondo que todos sejamos desconectados com as informações, não é isso. Eu só estou pedindo a vocês o seguinte, que temos uma escala de valor. Não são os noticiários que vão nos alimentar. São tantos os porquês. Existem não sei quantos grupos de estudo pesquisando sobre desenvolvimento de uma vacina e ainda não concluíram nada, não tem nada concluído efetivamente. São tantos os porquês. Por que um adoece, o outro não adoece? Por que um tem sintoma, o outro é sintomático? São tantos os porquês. Esses porquês são da condição humana, Deus entende. Mas o que Deus espera de nós é que mesmo diante desses porquês, nós adoremos ao Senhor. Não de maneira circunstancial, não de uma forma sazonal. A nossa fé não é sazonal, a nossa fé é sacrificial. Aquela cruz não é um tratado teológico. O que Jesus estava falando para aquela mulher samaritana era justamente sobre isso. Não era uma aula de teologia. O que Jesus estava falando é o seguinte: tudo que vocês aprenderam de adoração vai mudar, porque eu estou aqui. Cristo está aí. Cristo está aí dentro da sua casa. Será que Cristo está aqui dentro do meu coração? Ou só na minha eloquência, no meu discurso? Será que Cristo está aqui nos louvores? As palavras, se não vierem do fundo do nosso coração, não produzirão nenhum efeito, nem na terra, nem nos céus. Não adianta você ensaiar um texto e ter palavras rebuscadas, um conteúdo bem exposto, se não vier do fundo do nosso coração. A Bíblia nos ensina que a boca fala o que está cheio o coração. Um verdadeiro adorador, mesmo sem entender, às vezes até sem acreditar, mas pode isso, um verdadeiro adorador não acreditar? Sabe por que pode? Porque em algum momento ele pode fraquejar, mas em todo momento da caminhada dele, ele continua sendo humano. Os humanos sentem dor, os humanos choram, os humanos param no meio da caminhada. Por isso que Deus nos deixou o Espírito Santo de Deus, para que nesse momento em que você para de caminhar, o Espírito Santo fala para você assim: vamos continuar, porque falta pouco, e falta muito pouco, para que Deus nos tome pelos braços, pelas mãos e fale: vamos voltar para casa, meus filhos, meus servos, meus amigos, meus adoradores. Vocês me adoraram mesmo naquele tempo de guerra, onde as notícias estavam sempre na contramão da nossa fé, da fé de vocês. Vocês me adoraram, mesmo quando as notícias no dia foram as piores possíveis. Vocês me adoraram, mesmo quando o noticiário declarou, mostrou a mídia na televisão, igrejas sendo queimadas, pessoas sendo perseguidas. E nós aqui temos a bênção, a graça de estar debaixo do telhado de Deus, podendo adorar, podendo participar de um culto, na nossa casa. Hoje eu falei com uma
Uma pessoa que me disse, abre aspas, a minha casa está pura. Nossa, como isso me entristece. A casa está pura. A tua casa não é espaço, não tem a presença do Espírito Santo de Deus, tua casa não está pura. Você pode até concluir, olhando as suas despensas, que está faltando feijão, açúcar, mas nunca a tua casa está vazia. Se o Espírito Santo estiver em teu coração, ali é um pedaço do céu, a tua casa é lugar sagrado. Eu conheci um homem que vendia água de coco na Praia do Canto, que transformou a esquina onde ele trabalhava num pedaço do céu. Quantas vezes eu vi aquele homem pregando para quem não queria ouvir? Quantas vezes eu vi aquele homem pregando para quem não estava entendendo nada, e eu era um deles que não estava entendendo nada quando eu cheguei aqui? Quantas vezes eu fui chorar no ombro daquele homem que não tinha um português rebuscado, que era duro na palavra, tinha uma língua pesada, que vendia água de coco, que muitas vezes tinha que parar de me explicar os textos para vender água de coco. E aquele homem fez eu entender que onde eu tivesse de coração e invocasse o nome do Senhor, Ele estará presente comigo e com você, em qualquer lugar, sobre qualquer circunstância. O que a gente não pode deixar de entender é que Deus não aceita nada pela metade, Deus não aceita nada de qualquer maneira, e Deus não aceita adoração se não for através do Espírito Santo e se não for uma adoração cristocêntrica. Porque a adoração que Deus fala nesse texto sagrado não é uma adoração circunstancial, muito menos não é uma adoração de ritual, de religião, não é uma adoração teológica. A adoração que Deus fala para a gente aqui nesse texto é uma adoração sacrificial. E naquele canteiro de obras, chamado cruz, aconteceu a maior expressão de adoração a Deus, a morte e a ressurreição do Cristo de Deus, de Jesus Cristo de Nazaré. O que aconteceu naquele canteiro de obras nunca mais acontecerá. O mundo nunca mais vai assistir uma expressão de adoração daquela forma. A entrega de Deus ao seu Filho à cruz para morrer por cada um de nós. E você entenda o seguinte: não foi para ter um momento com a gente, não foi para isso que Deus morreu naquele lugar. Foi para agora, nesse momento de tamanha dor, em que às vezes você puxa até o ar e não vem. Não é porque você está com a pandemia, não é porque você foi atingido pelo coronavírus, não. É que às vezes você puxa o ar e não vem. Sabe por quê? Porque tem um nó na garganta, um nó no peito chamado tristeza. Tristeza. A tristeza às vezes nos impede de respirar naturalmente. A angústia nos impede de respirar naturalmente. A incredulidade nos faz desistir de respirar. Mas o que eu estou trazendo para vocês hoje, essa noite, é dizer o seguinte: é possível adorar a Deus mesmo em tempos de guerra, mesmo estando ferido. Sabe por quê? Muitos templos estão fechados, não tem como fazer um culto presencial e nem transmitir um culto. Por isso eu disse no início que nos arrancaram do templo. Mas a pandemia não pode nos impedir de adorar a Deus. Sabe por quê? O templo está fechado, mas a igreja, que é você, está aberta. Sabe por quê? Porque você está vivo, meu filho. Contrariando as expectativas da ciência, contrariando os diagnósticos da medicina e superando todo o investimento de Satanás na tua vida. Você está vivo. Mas eu estou ferido, estou machucado, mas você está vivo. Porque Cristo vive em você. Como ser santo num mundo contaminado, como está o mundo hoje em dia, contaminado da pandemia, do coronavírus, contaminado de desesperança. Sabe quantos cristãos estão abandonando a caminhada nesse meio do caminho? Muitos. Porque não conseguiram entender por que Deus permitiu isso acontecer. Porque estão até agora esperando uma resposta de Deus. Deus não tem obrigação de responder nada. O que te permito saber hoje é o que eu te permito saber hoje e ponto. Mas mesmo sem te responder, Deus não deixa de te amar, de preparar dias melhores para você. Então eu quero te dizer o seguinte: você que está em casa, vocês que estão aqui, falta só mais um pouco.
resistam, não desistam. Mas como me manter santo no mundo contaminado pelo maligno, contaminado pela tristeza, pela desesperança, pela incredulidade? Através da palavra de Deus. João 17 diz o seguinte no Evangelho. João, capítulo 17, versículo 17. Jesus fala o seguinte: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Não tem grandes receitas não, porque grande já é a palavra de Deus. E quando Jesus está falando santifica-os na verdade, o que Jesus está falando? Que para você ter uma vida santa, para você ser santo, somente através da palavra de Deus, que é a única verdade. A verdade que Deus declara, que conhecereis a verdade vos libertará. Porque a verdade vai trazer luz às sombras do nosso coração, vai trazer luz às trevas da nossa mente, vai trazer luz aos nossos caminhos. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. É só através da palavra. Mas pastor, não tem outro jeito? Não, não tem outro jeito. Deus, eu tenho escutado muito essa frase: Deus não tem falado comigo nesses tempos de guerra. Será que Deus me abandonou? Não. E também não ficou mudo. E muito menos Deus não está morto. Sabe o que acontece? Quando a gente não escutar mesmo a voz de Deus, não significa que Deus deixou de nos amar, que Deus não está trabalhando em nosso favor, mas significa o seguinte: que Deus está falando claramente, em alto e bom som, mesmo sem pronunciar uma só letra. Deus está falando o seguinte: meu filho, minha filha, eu já deixei tudo escrito. Custou a vida do meu filho, custou a ressurreição do meu filho, essa carta de amor chamada Bíblia. Ou esse livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Não tem meio termo. Para você viver uma vida santa, tem que ser através do Espírito Santo, através da palavra de Deus. Não basta só conhecer, não basta você entender, não basta você conhecer a Bíblia de trás para frente. Se você não obedece a essa palavra, não adianta conhecimento. Quando Deus fala que esse povo perece porque falta conhecimento, não é simplesmente um conhecimento literário, didático, é um conhecimento prático. Tiago fala uma carta dizendo o seguinte: sejam operosos praticantes da palavra, ou seja, pratiquem a palavra em qualquer tempo. Eu quero trazer para vocês 3 altares. Eu vou colocar no plural que nós, porque eu estou diante de adoradores. Eu não estou te vendo em casa, mas eu creio que eu estou falando para um adorador. Sabe por quê? Porque se você não fosse um adorador, mesmo ferido, mesmo com dúvidas, você não estaria agora aí prestando atenção nessa palavra. É porque você é um adorador. Sabe por quê? Porque apesar da dor, o Espírito Santo vive em você. Porque apesar da incredulidade, o Espírito Santo vive em você. Porque apesar daqueles seus amigos que te ligam para perguntar o seguinte: o que Deus tem falado com você? Ou será que Deus não fala mais com você? Porque você me falou tantas vezes desse Deus, e você tem que ouvir isso e ficar calado. Não fique calado. Quando alguém te perguntar o que Deus tem falado com você, você fala: o que Deus tem falado comigo é o que Ele começou a falar, de Gênesis até Apocalipse. A Bíblia. Um verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade, em espírito em oposição aos desejos da nossa carne, renunciando às nossas vaidades, em verdade é sem ser oportunista, sem ser hipócrita. O que Deus fala para a gente é o seguinte: você, adorador, que me adora em verdade e em espírito, você, que me adora em verdade e em espírito, você precisa levantar 3 altares fundamentais para uma adoração cristocêntrica. São eles: o primeiro altar que um adorador legítimo e genuíno levanta é um altar chamado coração. Exatamente isso. O Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 8 e 9, diz o seguinte: esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, pois em vão me adoram, ensinando doutrinas e mandamentos de homens. Não adianta você ser cristão dentro do templo. Sabe por quê? Deus te tirou do templo para que você aprenda a ser igreja fora do templo. Primeiro altar que um verdadeiro adorador tem que levantar é isso aqui, ó. E para levantar um altar aqui, onde o Espírito Santo reina absoluto, ele não aceita dividir espaço com nada.
nem com nenhum tipo de pecado. Sabe aquele pecado de estimação que às vezes você nem mais dá conta dele? Mas ele existe, tira ele fora. Porque o Espírito Santo não vai habitar no seu coração. Então esse altar não vai poder ser levantado se o seu coração não estiver cheio, absolutamente cheio, pleno do Espírito Santo. O segundo altar que um adorador legítimo, genuíno, tem que levantar é um altar chamado lar. Eu não posso sair para entregar a quentinha em Cariacica, Vila Velha, no Japão, na África, nos 4 cantos do mundo. Eu não posso entregar essa quentinha se deixar minha família passando fome. A primeira quentinha que tem que ser servida por mim é dentro da minha casa, a minha família. Paulo escreve ao jovem Timóteo que aquele que não cuida dos seus, Timóteo, negou a fé e é pior do que o infiel. Quantas histórias nós já ouvimos falar o seguinte: ele era crente dentro da igreja, mas em casa não era cristão, maltratava minha mãe, me xingava, falava assim: filho, você não vai dar para nada que preste. Sabe por quê? Porque eu não dei para o que prestava, então você também não vai dar. Porque o fruto não quer longe do pé. Isso é mentira de Satanás. O que Satanás fala de si mesmo. Alguns têm sobre si uma palavra de maldição dos próprios pais. Eu quero em nome de Jesus repreender essa palavra na sua vida e dizer para você o seguinte: você não vai dar para o que preste, não. Você é um servo, um adorador. Você vai ser aquele que vai entregar a comida de Deus para as pessoas que estão famintas. Você já deu certo, meu filho. Sabe por quê? Porque a única herança que está sobre a sua vida é aquela herança conquistada na cruz do Calvário. A marca que está no seu corpo, na sua alma, são as marcas de Deus, de Jesus. O sangue que te cobre é o sangue de Cristo. Então está repreendida essa palavra de maldição na tua vida e na vida de cada um de nós aqui. Então o primeiro altar é o coração. O segundo altar é o lar. E o terceiro altar? Mas pastor, só tem 3 altares? Não, eu selecionei no meu coração 3 altares que eu considero fundamentais. O primeiro é o coração, o segundo é o lar, e o terceiro é a igreja sem paredes. Esse é o terceiro altar, que é fundamental para uma adoração cristocêntrica, uma adoração genuína, legítima e pura. O Evangelho de Marcos fala o seguinte, no capítulo 15, deixa eu ver, 15? É 15, não, é 16, o versículo que é 15. O que Jesus fala para a gente? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Marcelo, não está podendo pregar o Evangelho nas igrejas, nos lares? A internet te leva onde você não consegue chegar fisicamente. Hoje, com essa ferramenta, a gente não tem desculpa para não falar da palavra de Deus. Existe um dado de pesquisa mundial que aponta o seguinte: aproximadamente 80 mil pessoas morrem por dia sem nunca ouvirem falar de Jesus. Então, significa dizer o seguinte: esquece os números da pandemia. Amanhã, se essas pesquisas estão certas, e você pode pesquisar na internet, os institutos de missões mundiais, para ver se essa informação bate. Eu tenho pesquisado e bate na faixa de 70 a 80 mil o número de mortos que nunca ouviram falar de Jesus. Amanhã, nesse mesmo horário, enquanto a gente está reclamando que não tem o que comer em casa, quando tem feijão, arroz, farinha, macarrão e ovo, amanhã, nesse mesmo horário, 80 mil pessoas estarão mortas, sem nunca ouvirem falar de Jesus. Talvez tenham escutado falar num time de futebol, num presidente de um país, mas de Jesus não. Sabe por quê? Porque você que conhece Jesus não teve capacidade de pegar a tua internet e mandar uma mensagem para alguém que não conhece. Sabe por quê? Porque evangelizar crente é mole. Evangelizar quem já está evangelizado não é o que Deus está esperando de você. O que Deus quer que você fale dele para quem não conhece, para quem duvida da existência de Deus. E através da internet você pode mandar um devocional. Você pode gravar um vídeo, mandar um vídeo falando: olha, apesar de tudo, esse Deus que eu creio, esse Deus invisível, está vivendo dentro da minha casa, está cuidando de mim, do pastor Vone. Você não tem desculpa para não pregar a palavra de Deus. Coração, lar e a igreja, fora das 4 paredes. A adoração em tempos de guerra é o selo de autenticidade do cristão. Jó, todos conhecem a história de Jó. Perdeu filhos, perdeu os animais, e de repente Jó fez o seguinte: se jogou no chão, rasgou suas vestes, rapou a cabeça e adorou a Deus. Em tempos de guerra, se Deus
olha para você e espera uma adoração, não frustra as expectativas de Deus, não. Você é serva de Deus. Você é um servo de Deus. Você é um pregador, você é um levita, você é um adorador, você é um entregador de quentinha. Você não é artista. Então alerta. Quando a manifestação da nossa expressão é tão assintosa que as nossas canções, as nossas danças e até mesmo a nossa pregação acabam nos levando bem para dentro de nós e para longe de Deus. Isso chama-se vaidade. Num tempo de tantas câmeras, tantas gravações, eu tenho que ter cuidado com esse demônio que anda ao meu redor, chamado vaidade, soberba. Porque nada disso adianta. A maior tecnologia não adianta de nada se não for permitida por Deus. Eu quero que você entenda que você é um adorador, você é um entregador de quentinha. Certa vez um pregador disse o seguinte, aqui é a hora para encerrar. Se você quer abraçar a glória de Deus, você precisa antes abraçar o Evangelho de Jesus Cristo, disse John Piper. É isso. E o que é abraçar o Evangelho de Jesus Cristo? É uma vida santa, é adorar em tempos de guerra. Uma reflexão para a gente levar para casa. Quando tudo isso passar, isso vai passar, e eu volto a dizer para você o seguinte: você não é geração da morte. O legado que nós vamos deixar ao nosso filho não são sequelas de uma enfermidade, não são obituários. O que nós vamos deixar aos nossos filhos, o legado que vai ficar para os nossos filhos é um legado de vitória. Aquela geração venceu a morte, venceu a incredulidade. Aquela geração venceu a pandemia do coronavírus. Aquela geração contrariou os gráficos. Aquela geração de adoradores contrariou a ciência, e eles estão vivos. E os filhos dos seus filhos hoje estão vivos, porque naquele momento de guerra, uma mulher e um homem dobraram os seus joelhos e adoraram a Deus, mesmo sem palavras, mesmo soluçando, mesmo chorando, mesmo sem conseguir ler a palavra, adoraram a Deus e falaram a Deus o seguinte: Senhor, eis aqui a minha vida e a minha família. A tua família é de Deus. Você não foi gerado para sepultura, você foi gerado para a vida. Não somos a geração da derrota, somos a geração da vitória. E eles vão nos olhar e reconhecer Jesus Cristo através de cada um de nós. Levanta essa cabeça. Levanta essa cabeça. Eu sei que está doendo, porque tantas vezes dói em mim também. Eu sei que muitos têm chorado demais, mas Ele virá enxugar toda a lágrima dos olhos. Ele já está aqui no meio de nós.